a Jara Lisboa e hoje estou aqui com ele, o Reginaldo Santos, que vai esclarecer algumas dúvidas do mundo da imobiliária. E para começar, quero que você fale um pouquinho para a gente como foi trazer esses grandes empreendimentos que hoje são referências aqui em Conceição da Feira, o loteamento São Jerônimo, que se encontra aqui no centro da cidade, como também o Reserva do Limoeiro. Então, olá, prazer estar com você, obrigado pela sua audiência. Então, Majara, foi extremamente desafiador, tanto um quanto o outro. Mas na realidade, tudo na vida tem os seus desafios, tem os seus percalços, mas graças a Deus nós conseguimos vencer, temos vencido até aqui e a gente espera que as poucas coisas que ainda tem pela frente para resolvermos, como do loteamento São Jerônimo, a gente venha ter êxito, assim como nós já tivemos com o do condomínio Reserva do Limoeiro. Ah, maravilha. E assim, na sua opinião, o que poderia alavancar para que mais empreendimentos desse porte, né, chegasse a ter concessão da feira e pudesse beneficiar outras pessoas? Então, é uma pergunta muito interessante. Inclusive, nós somos muito gratos ao prefeito João de Furão pela ajuda que ele tem nos prestado até aqui. Foi muito importante a sua contribuição, principalmente no loteamento de São Jerônimo, com aquela pavimentação que foi feita. Mas eu acredito que, por vezes, as pessoas que estão próximas poderia nos dar uma ajuda melhor, as pessoas que assessoram o prefeito. Às vezes a gente percebe que interesses pessoais, por vezes, sobrepõem ao interesse coletivo. Então, se essas pessoas que por vezes o assessora pudessem ser mais acolhedoras, serem mais abertas a ouvir, a ajudar, eu acredito que a gente conseguiria resultados muito mais significativos e céleres, que no final vai traduzir em resultados fenomenais para toda a população. É verdade, é verdade. E assim, qual o passo a passo para quem hoje deseja, né, dar o primeiro passo de iniciar esse processo de financiamento? Então, essa pergunta é muito válida. Talvez você que está nos assistindo tenha dúvida justamente de como fazer uma simulação ou de como enviar. Então, antes até mesmo da gente falar sobre como fazer essa simulação, eu gostaria de apresentar rapidamente, no vídeo que você vai ver agora na tela, um pouco sobre o empreendimento, o condomínio Reserva do Limoeiro, para você entender a característica e depois eu vou te mostrar o vídeo 2 que vai falar justamente sobre esse ponto que foi colocado sobre a simulação. Então, nesse momento vai aparecer aí para você a nossa tela, onde eu vou te mostrar rapidamente um pouco sobre o condomínio. Vamos fazer um review. Ah, maravilha. Mas enquanto isso, você poderia explicar pra gente, porque assim, eu já ouvi falar que tem que ter entradas absurdas, de 20, 30 mil. Como é que funciona isso na prática? Então, essa questão da entrada, ela funciona da seguinte forma: eu posso ter mais de 20 pessoas sentadas aqui conosco e cada um vai dar um resultado diferente. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma renda, cada pessoa tem a sua idade, às vezes a idade de um é diferente da idade E do afeta outro, também. e isso afeta. A Caixa ela pega um conglomerado de informações e aí ela traz o resultado. E esse resultado, obviamente, vai ser diferente, como já dito antes, porque cada pessoa é É única. única, é verdade. Além disso, o valor do imóvel pretendido por um, o tipo do imóvel, muitas das vezes é diferente do imóvel do outro. Em síntese, se você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que disse, olha, precisa de tanto para Dinheiro. poder conseguir, desconsidere, porque cada pessoa é única. Vem até a gente e faz a simulação. Por falar em simulação, primeiro passo aqui, ó, ele vai colocar aqui na tela. Vamos ver um pouquinho sobre o empreendimento. Esse é o empreendimento Condomínio Reserva do Limoeiro. Apesar de ter esse nome, fica na Vila dos Coqueiros, tá, gente? Essa é a frente. Nós temos ali a Casa do Lixo. Nós temos aí, ó, a guarita. Nesse exato momento, ó, nós temos 34 unidades já vendidas, ao todo serão 99. E esse vídeo ele está levando aí a câmera ao que vai ser, que eu chamo de cereja do bolo. Aí tem um quiosque, tá vendo? Que futuramente nós vamos ter a quadra esportiva. Aí eu review da parte interna desse quiosque, parquinho, Parquinho, que olha que legal, um maravilha. playgroundzinho aí pro pessoal brincar, as crianças, e ao fundo uma área de preservação de mais de 9.000 metros quadrados, olha que coisa linda, estacionamento,
para mais ou menos 40 carros, você viu a rampa de acesso e finalmente a frente, olha, ficou muito próximo ao real esse vídeo, tá? Então aí você teve um vídeo institucional que é muito, muito próximo. Fiquei assim encantado que foi muito próximo do real. Você chega lá e já tem um vislumbre realmente disso tudo aí que foi apresentado. Agora eu quero te chamar a atenção para o segundo vídeo que ele vai apresentar, que é justamente o que você me perguntou, Majara, sobre a simulação. Sim, que muita gente tem dúvida, né, desse passo a passo aí. Exatamente. Aí, ó, se você observar ali, ó, no endereço, tem ali, ó, endereço condomínio reserva do limoeiro.com.br/simulação. E aí você vai ver, ó, primeiro você coloca o seu nome completo, seu CPF, a renda, tá? Essa renda eu quero te chamar a atenção, que é a renda bruta. Um dos grandes problemas da gente conseguir uma assertividade em relação às simulações é porque a renda, muitas das vezes a pessoa coloca a renda líquida. Sim, verdade. Exemplo, uma pessoa ganha 1.500, mas tem uma hora extra de 100 e tem uma adicional noturno, sei lá, de mais 100. Então a renda bruta dela não é 1.500 e sim 1.700, porque é somado tudo. Então você coloca aí, ó, na parte da renda, né, o valor de 1.700, apenas os números, tá? Valor do imóvel. Você pode colocar qualquer valor, porque o objetivo agora não é tanto a gente discutir sobre o imóvel, e sim sobre o total de crédito que a gente consegue da pessoa. Então pode colocar aí 160, 170, depois a gente conversa sobre o imóvel, tá? Utilizará FGTS. Aí tem uma setinha ali do lado, se você clicar nela, ela vai te dizer se sim ou se não, tá? Então você clica aí e a data de nascimento você coloca direitinho, dia, mês e ano. Se vai juntar renda com alguém, você pode clicar aí para selecionar. Seu endereço de e-mail, isso é muito importante. E coloca também seu endereço, tá? E principalmente seu número de telefone para a gente poder te contatar. E presta bem atenção nesse número. Se mora de aluguel ou não, seleciona lá embaixo e no final clica em concluir. Uma informação muito importante. Às vezes as pessoas clicam lá no final e foi enviado e diga assim, puxa, vai acontecer mais alguma coisa? Ele tem até mais algumas perguntas ali, ó. Filhos de menor, aí você coloca se tem ou não, se já trabalhou no somatório de carteira assinada por 3 anos, essa informação é importante. Também, né? Por quê? Porque tem pessoas que foi desligada recentemente, só trabalhou 1 ano. Mas lá atrás já trabalhou em outras empresas por mais tempo. É o somatório de todas as empresas, né? Então, se no somatório de todas você já trabalhou 3 anos, clica lá, tá bom? E a sua profissão, pronto. E clica lá, ó, enviar dados agora mesmo. Gente, quando você clicar em enviar dados agora mesmo, fica tranquilo, não vai aparecer nenhuma bola, nenhum fogos, nada disso não, tá? Vai chegar pra gente e normalmente em 24 horas, claro, em dias úteis, a gente retorna para você para agendar uma simulação. Então fica tranquilo, chegou aqui pra gente. Agora, se você fez no sábado, aí só segunda-feira. Se você fez no final da sexta-feira, também só segunda-feira. Você disse que é importante, né, colocar o número, que é a partir desse número que a gente vai enviar para entrar em contato para marcar a devolutiva, né? Perfeito, né? Perfeito. Então, basicamente, quem está chegando agora e quer ter uma noção, quanto eu pego, quanto eu pago, como é que fica, vai passar por essa etapa. É o pontapé inicial. É super fácil, dá para fazer de casa também, tranquilamente, né? Sim, você que está aí nos assistindo, chama a gente pelo zap no número 759-8842-2333 e solicita a sua simulação. A gente vai ter o prazer de te enviar esses 2 links, tá bom? O primeiro, que foi o review do vídeo do empreendimento. E o segundo, atenção para o segundo, que é o da simulação que eu acabei de exemplificar, tá bom? E assim, né? Deu pra perceber que é muito simples, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples mesmo. Mas eu quero saber para as pessoas que realmente não tem tempo, porque você falou aí sobre a devolutiva. E eu acredito que tem gente que tem rotina muito corrida e não vai conseguir ir até o escritório, dessa primeira etapa da simulação até a parte da entrega de fato. Então, como é que funciona isso na prática para quem não tem muito tempo? Essa questão do tempo é muito importante. Ó, tempo é questão de preferência.
A gente diz que não tem tempo, mas se você parar para pensar, nós temos 24 horas no dia. Não é possível que você não tenha um tempinho para poder chegar e fazer uma simulação como essa. Eu acredito que você não gasta aí nem 5 minutos. E outra coisa, talvez você diga assim, ó, meu problema é a questão dessa devolutiva. Sim, Não é? Mas nós temos uma outra opção, não precisa ser presencial, ela pode ser online. Então, através do Google Meet, a gente agenda com você no horário que seja conveniente, dentro do horário comercial, talvez o teu horário de almoço. Ó, 15 minutos, tira um pouquinho aí, deixa a sobremesa de fora nesse dia, e agenda com a gente, e aí eu vou te mandar o link, e aí eu vou te dar uma explicação do resultado justamente dessa simulação. Então, resumindo, tempo é questão de preferência. Quando a gente quer de verdade, a gente acha tempo. Verdade, verdade. E hoje, qual é o diferencial em fazer um financiamento com o Reginaldo Santos? Então, o grande diferencial é a praticidade. Sim. Então, hoje mesmo atendi um casal que eles estavam para ir para a Feira de Santana, para ir para a Caixa Econômica. Agora, imagine o tempo que uma pessoa dispõe, o gasto, para chegar lá e ouvir parcialmente uma resposta que ela consegue em poucos minutos, com clareza. Ela recebe de uma maneira personalizada e nós passamos todas as informações, a simulação, as informações técnicas. Eu trabalhei no correspondente bancário de 15 anos, então a gente conhece todo o processo, todo o know-how, toda a expertise. Então o grande diferencial é que nós tiramos todas as dúvidas, a pessoa não precisa se deslocar e a gente pega ali do início até o final do processo. Imagine, Majara, uma pessoa entrando no sistema da Caixa hoje para tentar fazer uma simulação. Ela já começa a ficar desesperada. Tantas tabelinhas ali, qual delas eu utilizo? E aqui não, eu sento com você, a gente monta um planejamento e você sai com total clareza, sem sair até mesmo da sua casa, a gente consegue fazer online para você. Verdade, maravilha. E sobre a questão do subsídio, que é dúvida, né, para muita gente, esse dinheiro vem para minha conta, o fato de eu ser mãe solteira me impossibilita de ter um subsídio maior. O que é subsídio? Então explica pra gente. Olha, essa questão do subsídio é até engraçado, porque tem gente que não sabe se é de comer ou se passar no cabelo, né? Se vem pra minha conta. Essa que vai pra conta da pessoa é maravilhosa. Tanto de subsídio. Nossa, que bom, já vou te passar o meu Pix. Não, gente, essa questão do subsídio é um barato, porque assim, ó, primeiro, o que é o subsídio? O subsídio é uma ajuda que o governo dá para quem está comprando o seu primeiro imóvel, mas não vai para o seu bolso, não me passe, por favor, o seu Pix. Esse dinheiro ele vai para a construtora, mas somente depois que o imóvel é entregue. Então, na simulação que é feita, lembra daquela simulação inicial que preenche todos os dados? Então, a gente vai te dar uma devolutiva e nessa devolutiva a gente vai te informar com o seu perfil quanto de subsídio consegue. Então, repetindo, se eu tenho 10 pessoas aqui, é provável que cada um tenha um subsídio diferente. Por quê? Por causa da renda, por causa da história da pessoa. Você falou sobre mãe solteira. Tem um fato muito interessante em relação ao subsídio. O governo, ele dá mais para quem precisa mais. Às vezes chegam pessoas no nosso escritório dizendo assim, eu tenho só essa renda na CLT, mas eu tenho outra renda por fora, eu tenho minha esposa, a gente pode juntar. Calma, renda demais, diminui o subsídio. Por quê? Porque o governo ele dá mais para quem precisa mais. Então, acima de 3.500, o governo já acha que você é rico, não precisa de subsídio. Mas se você é um assalariado, tem lá 1.518, mais uma... não, esse precisa. E se é mãe solteira, meu Deus, precisa mais ainda. Então, vem fazer a simulação conosco para descobrir com o seu perfil quanto que você consegue. E a questão é, por que o subsídio é tão importante? Porque imagine um imóvel que custa 160 mil, por exemplo, e aí você conseguiu lá de valor de financiamento 120 mil, uma suposição. Sim. Puxa vida, falta 40 mil do imóvel de 160, e agora? Agora imagine que você consegue com o seu perfil 40 mil de subsídio. Nossa, você não precisa desembolsar da entrada. Nossa, sim, e aí, esses 40 mil ou esses 35 mil vai vir de onde? Do próprio governo, que vai subsidiar para facilitar para você. E isso vai impactar no valor da parcela, que vai ficar bem pequenininho, tá bom? Então,
simula com a gente para descobrir seu subsídio. Perfeito. E vamos falar um pouco sobre atrasos na construtora, que eu acho que isso aí, né, é dúvida também de muita gente. Pode atrasar, é normal atrasar. E fala um pouquinho pra gente. Pronto, questão do atraso, certo? Primeiro, acontece situações que muitas das vezes não estão dentro do âmbito da construtora em resolver. Por exemplo, nós tivemos uma fase do empreendimento recente que a construtora conseguiu antecipar 2 meses dentro do prazo. Ela fez tudo certinho. 2 meses antes já estava tudo pronto. E aí o que acontece? Existem outros agentes externos com o qual a construtora ela vai ter que interagir. Por exemplo, prefeitura municipal. Então, é a prefeitura que emite a certidão negativa, é ela que emite o habite, é ela que emite o alvará. Enfim, sem isso a gente não consegue caminhar. Então, se houver algum atraso, alguma mudança de sistema, alguma questão que possa atrasar alguma emissão como essa, isso vai impactar. Nós já tivemos uma situação, inclusive agora, atualmente, nós estamos com a Caixa Econômica que está com uma mudança interna que diz respeito à questão da LGPD, fazendo alguns ajustes. Imagine, Majara, que por vezes alguma mudança dentro da legislação imobiliária afeta a Caixa Econômica, que tem que fazer ajustes por vezes no seu sistema, nas emissões do contrato. Então fica tudo parado. Então, isso acaba afetando. Então, você tem prefeitura, você tem a Caixa Econômica, você tem a vistoria que é feita pelo avaliador, que por vezes atrasa. Existem situações até de cartório de registro por onde tem que ser finalizado. Então, se alguma dessas engrenagens atrasa, isso vai impactar em todo o processo. Então, por isso que a legislação prevê, isso está no contrato, inclusive assinado, é passado para o cliente, que ela pode vir a atrasar em até 180 dias. Agora, ela não deseja de hipótese alguma. Por quê? Porque ela só recebe o dinheiro, gente, quando ela entrega o imóvel. Então, quem em sã consciência coloca dinheiro para dizer assim, eu não tenho pressa de receber. Você faria isso? Você faria isso? Não. Verdade. Então, assim, está previsto, embora não seja desejado por conta desses motivos. Verdade. E hoje, qual é o principal fator que impede, né, uma pessoa de fazer o financiamento? É questão de idade, é renda? É o que impede? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Vou te chocar com a resposta, tá? O que acontece? Tem pessoas que pensam que a maior dificuldade é o fato de não ter uma entrada significativa. Há quem pense que o fator limitante de conseguir um imóvel é a questão da restrição. Claro que a restrição de um SPC de Serasa, a gente não pode ignorar que isso é um fato que de fato pesa, mas esse não é um fator preponderante. Muitos dos clientes que hoje eu tenho dentro lá com suas casas construídas, entregues, são pessoas que enfrentaram desafios como esse, mas venceram, estão lá. Ao passo que eu já tive outras pessoas que aparentemente tinha tudo para conquistar e não conseguiram. Aí a pergunta que fica é, por que algumas pessoas que eram improváveis conseguiram e outras que aparentemente tinham tudo para conseguir não conseguiu? É algo que não depende de questão financeira, tem a ver com o interno, tem a ver com a sua fé. Tem fé em si mesmo, fé em algo maior, em Deus, mas fé. E o que é fé? Fé é a certeza que eu vou conquistar aquilo que eu ainda não tenho. Tem pessoas que chegam, parece que tem uma nuvenzinha, já viu aquela? Tem uma nuvenzinha carregada e diz assim, eu acho que não está certo, eu acho que isso não é para mim. Verdade. Será que vai dar certo? Será que isso é verdade? Essas pessoas com esse será, por incrível que pareça, por mais que seja tudo certinho, normalmente são as pessoas que não conquistam, mesmo tendo todas as condições possíveis. Mas aquela pessoa que chega dizendo assim, puxa, se outras pessoas conquistaram, eu também consigo. Não, eu posso. Por que não? E aí elas vão lá. O que está agarrando? É a questão do meu nome? Eu vou pagar, eu vou resolver. E vai lá. Tem gente que chegou lá desempregada. Eu fiz um planejamento. Você me perguntou lá atrás, né? O que a gente faz? A gente senta, a gente faz um planejamento. A gente abraça essas pessoas que têm um sonho, que quer transformar o impossível em realidade. Nós vamos sonhar junto com você. E aí a gente vê, e essa é a nossa maior realização, de ver esses improváveis realizando seus sonhos, né? Então, respondendo a tua pergunta de uma forma muito sincera e objetiva, o que faz com que pessoas consigam
e outras não, é justamente a fé. A fé. É a certeza Verdade. que vai conquistar aquilo que parece inatingível. Verdade, verdade. E assim, que o empreendimento ele é grande, né? A gente já percebeu que ele é um empreendimento muito completo, mas tem casas ainda disponíveis, que eu acredito que tem muita gente que fica em casa assistindo os vídeos das entregas, entusiasmado lá, mas tipo, tem casa ainda? Dá tempo ainda? Então fala um pouquinho quantas unidades são, se tem disponíveis, explica pra gente aí. Tá, essa é uma pergunta muito boa também, sabe por quê? Porque tem pessoas que não conseguem, e aí diz assim, olha, eu não vou deixar que o outro consiga Oh, também. sim. Olha, não deu certo, é difícil e já acabou. Não, 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 não. Ao todo serão 99 unidades. Eu vou repetir, ao todo serão 99 unidades. Então, nós já temos vendidas 34 unidades, mas tem ainda muito, concorda? Para a gente chegar em 99. Então ainda dá tempo, mas isso não significa que você vai ficar lá, uma hora chega para mim. Não. Tem uma música antiga que diz assim, ó, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então não espera aumentar o valor, não espera as coisas melhorarem. Não, arregaça as mangas, faz sua simulação, faz seu planejamento que vai dar certo para você. Antecipa isso, tá bom? Verdade. E qual conselho você daria para quem tá de casa, que tá apaixonado aí com os vídeos das entregas? Qual conselho você daria para quem quer dar o primeiro passo e ainda tá sem nenhuma noção do que fazer, de como fazer para conseguir? Então, explica aí um pouquinho. Ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Sonhar é de graça, mas parece que tem pessoas que são relutantes em dizer assim, puxa, eu vou tentar, por que não? Não é? Então o sonho é muito importante, a pessoa sonhar, mas só sonhar não adianta, tem que pegar esse sonho e colocar em ação, e essa ação é muito simples, começa com pequenos passos, começa em você fazer uma simulação, começa em tirar a sua dúvida, começa em ir e receber essa devolutiva a respeito da simulação. Então são pequenos passos que vai fazendo com que você se aproxime dessa realização. Tem uma frase de Henry Ford que eu gosto muito. Ele diz assim: se você pensa que pode, ou se você acha que não pode, de toda forma você tem razão. Então sonhar é imprescindível, agora realizar é fundamental. Então ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Agora, tem uma frase que a gente usa muito lá, né, no nosso empreendimento, que isso é um carro-chefe, inclusive. A gente diz assim: você tem um sonho, nós temos a chave. Verdade. Gente, como foi dito no início, o Reginaldo está na frente dos 2 maiores empreendimentos de Conceição. Já falamos um pouco sobre o Reserva do Limoeiro, mas agora eu quero saber sobre o loteamento São Jerônimo. Como é que tá o loteamento São Jerônimo? Então, como dito antes, o loteamento São Jerônimo vai bem, obrigado. Nós estamos com mais ou menos 47, quase 50% do loteamento já vendido. Como já dito antes, é um empreendimento próximo do centro da cidade, tem muitas vantagens e com um pouquinho de boa vontade aí de alguns assessores do prefeito, a gente consegue aí dar uma melhorada, dar um upgrade. É só uma questão mesmo de boa vontade. Como dito antes, nós somos muito gratos ao prefeito por aquele calçamento, pelo apoio, mas um pouco de boa vontade de seus assessores a gente consegue aí dar o upgrade que falta para tornar esse empreendimento que já é belo, que já é esplendoroso, torná-lo ainda mais vistoso e mais desejado para muitas pessoas. Verdade. Então podemos dizer que lá é o melhor loteamento de Conceição da Feira. Sim, sem sombra de dúvida, o loteamento São Jerônimo é o loteamento no centro da cidade, só são 44 unidades, os lotes são planos, perto de tudo. Olha, Majara, não tem como a pessoa errar com uma compra dessa. Verdade, não tem, verdade. E o que é que precisa para dar uma guinada lá? Porque eu vi que já tá bem completinho, né? Mas sempre precisa de algo mais. O que é que precisa para dar uma guinada mesmo lá? Então, como dito antes, falta só mesmo um pouquinho de boa vontade de alguns assessores da parte do prefeito para que possa juntar, sabe? Segurar a nossa mão e dizer assim, o que precisa para que a gente possa, junto com vocês, resolver os empecilhos, não é? Meu amigo Ronaldo, enfim, precisa somente disso aí. Um pouquinho de boa vontade, a gente consegue resultados ainda mais significativos que, sem sombra de dúvida, vai melhorar a arrecadação do município, vai fazer com que o nome do município fique ainda mais engrandecido. Estamos falando de um empreendimento no centro da cidade, que lá atrás, não sei se você conheceu, tinha
uma construção em ruínas, né? Era mato, o pessoal reclamava demais e hoje nós trouxemos um empreendedor de fora que deu uma repaginada naquele ambiente e ali virou quase que um cartão postal. Então tá realmente muito diferenciado e eu tenho certeza que não há nada de bom que não possa melhorar. Verdade, verdade. E eu vou ser um pouquinho cruel agora com o Reginaldo. E eu quero que você fale pra gente, pra quem tá disposto a investir, qual a melhor opção hoje? O Reserva do Limoeiro ou o loteamento São Jerônimo? Ó, que pergunta. Você tem duas mãos, né? Qual o melhor? Sua mão direita ou sua mão esquerda? As duas, né? Então, hoje eu conheci um casal que eu perguntei para eles assim, qual a mão que você utiliza mais? E curiosamente, um era destro e o outro era canhota. E aí eu disse, não, eu uso mais a direita, o outro eu uso mais a esquerda. Então eu disse, você já notou que por conta da sua característica, você vai dizer que gosta mais da sua mão direita e você vai dizer que gosta mais da esquerda? Assim é também para os dois empreendimentos. Verdade. Então quem, tipo assim, não abre mão da segurança, não abre mão de uma infraestrutura, de um playground, de uma quadra esportiva, de sistema de circuito de câmera, vai dizer o seguinte, não, sem sombra de dúvida, o melhor é o condomínio, mas para aquele que não abre mão de estar perto de tudo, que não abre mão de construir a casa do seu jeito, vai dizer, não, o melhor é o loteamento. Então, independente que seja o condomínio, que seja o loteamento, o mais importante é que os dois você venha pra gente aqui da R Santos Empreendimento, tá? Que nós estamos hoje com os dois melhores empreendimentos da cidade e você vai ter acesso às duas, caso você queira, tá bom? Pronto, acho que já deu para dar uma esclarecida, né? Um pouquinho aí. A gente já mostrou também como é que faz a simulação, mostramos também um pouquinho do empreendimento. Então, é isso. Para quem tem mais dúvidas, é só entrar em contato com o Reginaldo. Tem Insta, tem tudo aí, né, Reginaldo? E fala novamente seu número. Então, o nosso número é o 759-8842-2333. E como eu costumo sempre encerrar dizendo, você tem um sonho, nós temos a chave. Obrigado.